E aí, pessoal, rapidinho, já estamos de volta. Que agora com o professor Valderi, né? Obrigado, Valderi, por ter vindo, aceitado o convite. Período de recesso, mas a gente não para, né? Então, estamos aí dando um apoio a essa meninada aqui, essa galera que vai fazer Enem, né? E aí, falando de grandes invenções e descobertas, né? E mudanças, coisas que mudaram o rumo da tecnologia, ou do processo mesmo de crescimento dos seres humanos quanto sociedade, Valdair vai trazer aqui a temática do desenvolvimento, da invenção e desenvolvimento das máquinas térmicas, né? Assim, Valdair? Esse é um tema que é muito presente no nosso dia a dia. Aqui mesmo, por exemplo, a gente está com ar-condicionado. Exatamente. Né? É uma máquina térmica e tem muitas outras, né, Valdair? Com certeza. Primeiro, um salve para a galera, né? Vontade. Fala, galera! Estamos aqui agora no vírus. Voltando para a sua pergunta, né? Seu comentário. Ah, sim. Só um... Quem não conhece, dá uma olhada lá no canal do YouTube do professor Valderi, né? Como é o nome do canal? Fala Valderi, ou então fala galera, por lá dá certo. Ou então me siga no Insta, né? Fala Valderi _. Só seguir Muito lá. conteúdo bacana lá. Muito conteúdo bacana. Matemática e física para o Enem, show de bola para vocês. Top. Massa. Vou mandar bala aí, Valderi. De máquina térmica, o que é que a gente pode... Bom, primeiro assim, vamos lembrar que o Enem, ele trabalha muito a recorrência de conteúdos, né? E máquinas térmicas, vira e mexe um ano ou outro assim, está caindo em questão do Enem sobre esse mesmo assunto. Como, por exemplo, de máquinas frigoríficas, como é o caso dos condicionadores de ar, né? Do ar-condicionado, geladeiras, né? Motores de automóvel, né? Às vezes até foi um comentário sobre máquinas térmicas lá, ainda bem antigas, né? Como é o caso do trem a vapor, como é o funcionamento, né? E observando a evolução dessas máquinas, é que você, nas questões do Enem, fazendo essa observação, pega as questões mais antigas sobre determinado conteúdo e vocês vão observando que tem do mesmo conteúdo a evolução das perguntas. A mesma coisa acontece também com a matemática. Vou dar até um exemplo da matemática, como é bem interessante, né? Não foge muita coisa. Quando você analisa, por exemplo, um assunto de função quadrática, né? Peguei as 3 últimas questões envolvendo função quadrática. Então você tinha lá, uma função lá, ele dava um texto e falava de uma determinada figura, né, de uma representação de uma casa, ou coisa parecida, e dizia que o formato da parábola ficava no centro do sistema cartesiano, né, ficava no meio do sistema cartesiano. Aí, com o outro, passado o tempo, 2 anos depois, se eu não me engano, outra questão. E aí ele já fazia o desenho, já mostrava o desenho, né, de uma arquitetura qualquer, se não me engano era um túnel, e nesse desenho ele fazia o comentário de você colocar o sistema cartesiano no desenho para você trabalhar a função quadrática. E na última, que foi de 2019, ele fez o seguinte, colocou o desenho, mas no texto ele não diz que você deveria colocar o desenho, né, o formato de uma arquitetura lá, que era uma parábola. Ele não dizia na questão que você deveria colocar no sistema cartesiano. Porque se você já observou as questões anteriores, você já deveria saber que era só colocar aquilo ali no sistema cartesiano. Então, é isso que o Enem mostra, a evolução dos conteúdos, né? São recorrentes, aparecem conteúdos novos, né? Com a evolução que acontece sempre, né? Na ciência, né? Está sempre aparecendo, como o Eno comentou recentemente. E no caso de máquinas térmicas... Tem conteúdos que aparecem, que são novos, mas tem conteúdo que caem com alguma constância. Com a constância. Recorre, né? E aí ele muda um pouco, às vezes, a abordagem. A abordagem. E uma dica para isso é a pessoa estar resolvendo muitas questões, né? Bom, é a dica que eu dou para vocês. Pega as questões anteriores. Agora, não fica assim aleatório, não. Eu vou estudar um certo conteúdo, então eu vou ver as questões desse conteúdo que caíram nos Enems anteriores. E como foi a evolução delas. Porque você já pode prever alguma coisa, né? O que ele pode pedir agora? Eu vou estudar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque o que ele não cobrou ainda pode ser cobrado do que eu vou aprender sobre esse conteúdo, sobre essa máquina, por exemplo. Então, no caso, a gente analisando uma geladeira, analisando da geladeira. Uma questão mais antiga, queria que explicasse porque quando você abre a geladeira e depois fecha, né? E você quer pegar alguma coisa novamente da geladeira, você vai tentar abrir e ela não dá essa facilidade de abrir a porta. Pressão, uma pressão, aquilo ali, pronto. Aí foi uma questão já falando sobre pressão, né? O funcionamento da questão da diferença do ar quente, o ar frio, aquela coisa toda. Com o passar do tempo, aí surgiu outra questão falando de geladeira. Aí outra questão falando na questão do compressor da geladeira, né?
Que tipo de situação que teria ali, que tipo de transformação que teria ali no caso do compressor, que era a questão que ele queria mostrar, era o trabalho do compressor, né? O trabalho da máquina, ou seja, por que você gasta tanta energia na geladeira? Porque a máquina tem que trabalhar para esfriar o que está lá dentro, né? É um processo. Aí outra questão, como é que fazia esse trabalho, né? Já praticamente a mesma geladeira lá, como é que fazia esse trabalho agora de tirar o ar de dentro? Como é que você consegue colocar um ar que já está frio, comparado ao que está lá fora, tirar o calor desse ar frio e colocar lá fora, que é mais quente. Agora, Valderi, vamos aproveitar que você está trazendo essas questões, vamos tentar dar essas respostas, que pode ser que de repente uma questão que já caiu há muito tempo, já caiu há muito tempo e apareça novamente. A questão primeira lá no caso de você abrir a porta, né? Porque você sabe que lá dentro o ar está mais frio, né? As moléculas mais frias, como o Wendel já comentou, já iniciou aqui, né? Ela tem um movimento menor, a energia cinética é menor, então elas estão mais próximas. Enquanto que as mais quentes, ela tem uma energia cinética maior. Que é isso em meio da questão de temperatura de uma determinada substância, de um corpo, de um gás, é pela agitação das moléculas. Quanto mais agitado, mais quente. Então o ar que está fora está mais quente, o ar que está lá dentro está mais frio. Então quando você abre a geladeira, essa pequena troca de ar, certo? Aí essa pequena troca. Então você fecha a geladeira, esse ar que está mais quente, ele vai tipo contrair. E aí o que acontece? A pressão de fora fica maior que a pressão lá dentro. Por isso que você tem a dificuldade de tirar isso aí, de abrir sua geladeira. O ar esfriou. Então, o ar quente aqui está ocupando um espaço maior. Então, ele está bem agitado, mas quando coloca lá dentro que esfria, ele reduziu, ficou um espaço mais vazio lá, como se tivesse uma espécie de região de vácuo ainda. Não é exatamente região de vácuo, porque tem ar. Mas a região de pressão menor. Entra, só a título de exemplo. Quando eu tenho uma região fria, eu tenho muitas moléculas imprensadas. Não é assim? Aí esse ar frio saiu. Se saiu uma certa quantidade de ar frio, a quantidade de molécula que saiu é muito grande, porque eu tinha muita molécula imprensada. Não é assim? Aí entrou um ar quente. Como o ar quente está espalhado, a quantidade de moléculas é relativamente menor. Aí essa quantidade de moléculas menor encolheu. Então ficou como se tivesse espaços. Né? Porque o aluno tem que entender que pressão mesmo de moléculas, de água, qualquer coisa, é praticamente a quantidade de vezes que a molécula bate na parede do recipiente para expandir ele. Como ela contraiu, ela não bateu tanto, porque o ar esfriou, aí fez o contrário. Então as moléculas fora acontece pressionando maior, com uma pressão maior do que de dentro. Pressão maior, tem mais moléculas bombardeando de fora para dentro do que de dentro para fora, por isso tem aquela dificuldade. Então foi um exemplo de questões, né? E no caso, para a gente encurtar mais os trabalhos da geladeira, né? É só observar o seguinte, gente. As questões do Enem, eles analisam o trabalho de uma máquina frigorífica na questão da geladeira, que é o mesmo processo do ar-condicionado. A diferença é porque ele separou as partes do ar-condicionado, né? Como fosse deixou o congelador aqui e aquela parte de trás da geladeira colocou lá fora da casa. Pronto, é o processo aí dentro, que é aquela parte que joga o ar quente para fora. O que acontece? Nas questões iniciais, falava sobre a forma do calor se propagar, que eram as correntes de convecção. Que acontece o quê? Que o ar quente sobe e o ar frio desce, né? Por isso que o congelador é colocado na parte superior e o condicionador de ar também é colocado na parte superior, porque o ar frio desce e o ar quente sobe. É mais denso. Pronto, é mais denso. Aí era uma questão que envolvia propagação de calor, ou seja, a forma de propagação de calor. Aí o exemplo era convecção térmica. É uma questão mais evoluída agora. E como é que você sabe que o calor que está lá dentro, que é de um alimento, foi colocado dentro da geladeira, como é que se coloca esse calor para fora? Porque é uma questão mais bem elaborada. Então o que acontece? O ar frio ele fica circulando, né? Vai descendo do congelador e vai para toda a geladeira. E aí o ar quente, a tendência dele é subir. E aí vai para aquela região lá do congelador. Naquela região do congelador tem essa serpentina lá dentro, né? É como se fosse uma espécie de condutores, né? Tubos com gás lá dentro. Pronto. Aí esse ar quente, ele fica ali. Vai para aqueles condutores. E aí tem um compressor, lá, geralmente atrás, ela vem na parte de baixo, né? Que puxa esse ar, né? Que faz esse ar circular. O que acontece? É a mesma coisa que acontece quando você tem um exemplo, que você vai encher uma bola, ou então encher o pneu de bicicleta com aquela bomba. Você fica bombeando, você percebe que esquenta, né? Ou seja, quando você comprime o gás, você pode causar um aumento de temperatura daquele gás. Então, a pressão que você está dando lá, você está aumentando a temperatura do gás. Então, se você analisar bem, que aqui nós estamos num ambiente já relativamente frio, mas eu estou tirando calor aqui dentro, o aparelho está funcionando.
É onde entra a questão de gasto de energia, trabalho. É uma questão que também pode ser analisada. Onde é que tem a parte do trabalho aí? É no momento que você está gastando energia com a máquina para retirar o ar frio daqui de dentro, né? O calor que está aqui dentro da parte fria, tem uma parte de calor aqui ainda, para colocar lá para fora. Só que, se você for comparar, que o calor ele vai espontaneamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio, e aqui a gente está vendo o que? Tirando a parte mais fria para colocar mais quente. Por isso que tem o trabalho, que é um conteúdo de física, trabalho. E aí, quando ele joga lá para fora, vai perceber também que lá fora pode estar até mais quente do que esse calorzinho que tirou daqui. Então não vai espontaneamente sair desse condutor e ir lá para o ambiente. Ele tem que esquentar mais para fazer isso. É aí onde entra o compressor. Então o compressor ele vai fazer isso, ele vai pressionar o gás que está lá, naqueles condutores, vai lá para trás da geladeira. Ao pressionar ele aumenta a temperatura dele. Aumenta a temperatura, então espontaneamente, agora é a parte espontânea, daqueles serpentinas que tem lá atrás, parece uma galeriazinha de condutores, né, na geladeira. Ele pressionou tanto, que esquentou tanto, que jogou para o ambiente. Mas esse calor que ele jogou para o ambiente, porque ele já está tirando lá de dentro. E aí o que faz? Esse gás que está aqui dentro, ele passa pela serpentina. Pela serpentina. A serpentina transfere calor dele para fora. O compressor esquenta ele para fazer isso, para ver se ele fica com a temperatura maior do que o ambiente, que é para justamente ele sair para o ambiente. O calor é transferido, para o ambiente. O gás esfria e retorna. Aí o gás fica na determinada pressão. É um interessante, é isso aí. O cara, como é que ele esfria? Bom, perdeu uma parte de calor, né? Mas ele fica na determinada pressão. Aí vamos lembrar do desodorante. Quando você aperta o desodorante, como é que você sente o desodorante no seu corpo? Ele resfria. Resfria, bem geladinho, ou seja, expande. Quando ele expande, ele esfria. Esfria. Então isso que acontece na outra parte que vai voltar para dentro da geladeira. Tem uma válvulazinha lá que serve só para isso. Ela espera aquela pressão toda, esquentou, jogou o calor para fora, né? Aquela passa de calor para fora. E aí essa válvulazinha abre para expandir esse gás. Porque lembra, quando a gente colocou sob pressão, ele esquentou. Então quando ele expandir, ele vai resfriar. Então, na verdade, o motor de uma geladeira, por exemplo, ele trabalha com variação de pressão no gás, no né? Gás. Então, na hora que ele pressiona o gás, ele dá uma esquentada e depois ele expande e resfria o gás e joga dentro da geladeira. E aí fica circulando. Ar-condicionado segue o mesmo princípio? Mesmo princípio. A diferença é que a geladeira é colada nela, essa parte do exaustor atrás, né? Do ar-condicionado colocado lá fora. Agora, Valderi, essas são máquinas que trabalham com resfriamento. As que trabalham com aquecimento, com resistência, é a mesma coisa? Pronto, essas no caso, a diferença do condicionador de ar que a gente usa aqui, né? Que é colocar na parte de cima, com o aquecedor que se coloca na parte de baixo. Ferro de engomar. Pronto, é com resistência. Por isso que assim, é aconselhável o seguinte, quando você for usar aparelhos em casa, a gente também já trabalha isso no texto deles, né? Que tem muita resistência, como é o caso daquela, fazer escovinha, como é que chama? Aquela chapinha, né? Não é isso? Você comentou agora, como é o nome? O ferro de engomar. O ferro de engomar. Tem uma resistência muito alta. Então, essa resistência é o quê? Como já foi comentado ontem na aula de João Paulo. É a resistência que os elétricos têm que passar pelo fio, então ele vai esquentar. Aí ele vai encontrando barreira, vai perdendo energia na forma de calor. E você tem que mandar mais para ver se consegue esquentar mais ainda. Então ele gasta mais energia. Então é por isso que é bom, se você for ligar o ferro, que é importante você fazer junto, muita roupa, né? Vai passar, desliga a geladeira. Que é o que você juntar os dois, gira com maior velocidade lá o contador. Máquinas térmicas gastam muita. Pronto, quando se fala de máquinas térmicas, é aconselhável também o aluno ele observar, né, dar uma estudada nas leis da termodinâmica. Principalmente na segunda lei, quando fala do ciclo de Carnot, né? Ele idealizou uma máquina, como essa máquina não funciona, é uma máquina que foi idealizada, teoria isso aí, que se ela funcionasse em ciclos, ela rendia mais. Falando de máquinas térmicas, né? Ela rendia mais, tem um rendimento maior. E a máquina de Carnot chega nem a 50% de rendimento. Você tem ideia, como se você perde muito combustível, né? Para realizar um determinado trabalho. Porque você tem, a ideia é justamente ter uma dissipação de energia na forma de calor, né? Então você tem, entre aspas aí, é como se fosse uma perda de energia, né? Você tem que perder para a coisa funcionar. Para poder funcionar. Porque você está querendo usar calor, então você tem que dissipar o máximo de energia, transformar o máximo de energia elétrica em calor, ou cinética em calor. Pronto, Aí você vê a questão, como eu disse, né, evolui, aí fala muito de motores de automóveis, né? Então também, gente, dê uma olhadazinha, quem tiver oportunidade e tal. Então, hoje,
já acabou a corrida de Fórmula 1, mas procurar ver alguns como é que eles estão, a evolução da tecnologia nos carros de Fórmula 1. Porque eles estão agora, a parte da energia que é dissipada, eles estão agora reaproveitando uma parte dela. Tem aquele é o Kessler, não me lembro bem o dispositivo, que na frenagem, né? Parte daquele calor volta para a potência do motor. Ele capta aquela energia térmica e transforma novamente, né? Na máquina térmica, por exemplo, no meu caso do trem a vapor, né, que são as primeiras lá, que aí a combustão era praticamente externa, não era como a do automóvel, que é dentro do motor mesmo lá. O que ele fazia? Ele tinha que aquecer a água. Aquecendo essa água, a pressão do vapor vai ter que empurrar alguma coisa, né? Ou tende a explodir. Para não explodir, tem um êmbolozinho. O que aquele êmbolo faz? Você tem aqui a roda, né, do trem lá, e uma espécie de hastezinha, não fica no centro da roda, fica na parte distante do centro. Que é para fazer a explosão, permite a passagem do ar. Aí aqui, como se tivesse o ar, aqui fosse um cilindro, né, e o ar está ali preso. Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que empurrar para sair. Então aí eu colocava o trem em movimento. E é interessante, quando essa hastezinha movimentava a roda do trem, quando chegava numa distância máxima, uma válvulazinha libera esse gás, né, que vapor de água, para sair, que é para ele voltar. A pressão cai e ele volta. Aí ele volta usando a inércia do movimento, né? Então a questão da inércia do movimento aí, pode ser uma questão envolvendo isso. A questão da inércia do movimento daquela roda. E aí ele vai e volta para lá, e aí novamente fecha aquela passagem, esquenta de novo lá, joga de novo. E quanto mais quente você colocando, maior vai ser esse movimento dele. E aí o trem a vapor. Mais rápido. Mais rápido. Aí qual foi a evolução? No questão do Enem, já trem a vapor, a Enem evoluiu para a questão de combustão interna, motores de automóveis. Só que lá no caso do motor de automóvel é o quê? Aí você tem que prestar atenção na questão de transformação de energias. E aí tem aquela onda que você sabe que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas se transforma. Aí no caso do automóvel você vai começar pela energia química da bateria, né? Você precisa nem ligar o motor do carro, só ir voltar a chave e acender o painel, já houve várias transformações ali. A energia química se transformou em energia elétrica, né? Corrente elétrica no circuito. E aí dessa corrente elétrica se transformou em energia luminosa, no painel acendeu, você acendeu o farol, por exemplo, do carro, buzina, energia sonora. O farol esquentou, energia térmica, você não criou nada, você fez transformar. Transformando energia. E combustível, você tem mais energia química e energia cinética quando ele movimenta. E energia, no caso lá no caso do combustível, é energia cinética e térmica, é assim? Não começa na energia química do combustível, química, né? térmica e térmica e cinética. Assim. Daí que já vai para a questão dentro do cilindro, né? A explosão lá dentro. Então o que acontece? Juntar o ar com o combustível, muita gente pensa que é só a gasolina que entra, né? Na verdade fica pingando. Hoje a injeção eletrônica faz todo o trabalho, né? Aí pega esse pingo de gasolina, junta com a quantidade de ar, por isso que tem a entrada de ar ali, por isso tem um filtro de ar, que é para filtrar, para não entrar pureza. Aí faz tipo uma nuvenzinha de combustível, como fosse um gás de combustível, e joga dentro do cilindro ali. Aí quando ele injeta lá, ele fecha, por quê? Vai ter uma vela que solta uma pequena centelha, só que essa vela, para soltar a centelha, como já está funcionando no carro, então o primeiro cilindro ele desce, puxando o combustível, e dois desce e dois sobe. Isso é o sistema, e o Enem já comentou sobre isso. Mostra como é o funcionamento. Ah, eu preciso saber como é que funciona o carro? Não. Basta só entender os tipos de transformações que acontecem lá dentro. Então, quando ele desce, que ele sobe, ele já, as duas válvulas fechadas, pressiona aquilo ali. Cara, a pressão é tão grande que se você colocasse, por exemplo, seu dedo ali, ele implodia ali dentro. De tão grande que é a pressão. Aí a vela faz o quê? Solta uma pequena centelha. Você já imaginou um gás combustível, a grande pressão, e soltando a centelha lá dentro, a explosão é grande. Aí nessa explosão, o cilindro desce fazendo força no motor. Valderi, tem um carro, os carros agora com motor turbo, que eles inclusive gastam menos combustível. Eu estava dando uma lida, os caras aumentaram simplesmente a entrada de oxigênio. O motor, a entrada de ar foi adaptada. Como entra mais oxigênio, parece que melhora o desempenho do motor sem necessariamente gastar mais combustível. E uma das situações de aproveitamento do cache lá do carro Fórmula 1 é isso, é jogar aquele gás do aquecimento, né, do ar quente, para ajudar nessa combustão. Muita dica aí bacana, mas infelizmente está dando nosso horário, Valderi. O tempo é curto. Né? Valderi soltou aqui muita dica, vale a pena você pegar essas dicas e dar uma revisada. Pronto, o conselho que eu dou, procure a evolução das questões do Enem. A hora é essa, pegue e vou estudar determinado assunto do Enem, vá nas questões do Enem e veja a evolução dela, as perguntas que se fazem.
E aí você vai estudar aquele conteúdo lá, ver se tem mais alguma coisa que eu nem poderia cobrar. Isso tem alguma coisa que já caiu há um bom tempo. Já que há um bom tempo pode ser que ele aparece. junte 2 ou 3 nas alternativas, né? Ali aconteceu um trabalho, depois aconteceu o quê? O resfriamento, aquecimento, ou seja, esse tipo de coisa que podem cair no Tem Enem. alguns conteúdos que são recorrentes. Né? Recorrente. Muitos conteúdos são recorrentes. E máquina térmica é um deles. Máquina térmica, máquina frigorífica, é o tempo todo cai questões sobre isso. Está massa, meu querido. Um abraço aí para Andrezinho, certo? Para Ronalisa. João Vitor e Bruninho talvez João está Vitor e assistindo Bruno agora. também. Aí já ligou Né? dizendo que vai assistir. Feliz ano novo para vocês todos, viu? E Você também, né? grande abraço aí para você. Valeu, garoto. A gente pode abraçar porque tá no ar, gente, aí não pode. Não E também pode. fora do ar também não, viu? Toda vida é uma piadinha. Meus queridos, já o professor Neto Damasceno falando de tema extremamente atual, né? Professor de biologia, você já sabe do que ele vai falar, né? Vai falar de quê, Valderinho? É alguma coisa humana. Não, Valderinho. Biologia pode falar de planta, pode falar de animal, pode Não falar sei, de qualquer né? coisa. Neto Damasceno Mas é um fala tema de atual tudo. e é um tema tratado de invenção. A gente vai estar falando aí de saúde pública, vacina, É, isso que eu tô antibiótico, dizendo, por aí vai. vacina. Tema extremamente propício para a prova. Então, dá uma esticadinha nas pernas e volta que já a gente está no ar de novo. Valeu, galera. Tchau.